Mano Menezes cai no Fluminense, Cuca sente o tornozelo ao chutar bola, Caleri isola pênalti, Abel Ferreira reclama da arbitragem com 1 minuto de jogo, presidente do Santos detona o próprio time, troféu quebra na Paraíba. Você viu o anúncio do Daverson no Fortaleza? Tudo isso a partir de agora, no Bizarro Futebol Clube. Para a surpresa de 0 pessoas, o técnico Mano Menezes foi demitido do Fluminense. Agora o treinador está recebendo 2 multas rescisórias, do Flusão e do Corinthians. O Mano Menezes está recebendo mais multa que o Detran. Aliás, as multas das rescisões de contrato do Mano Menezes em valores ganham das multas de racismo da Conmebol. Eu não vi o jogo do Fluminense, mas fiquei sabendo que ele tirou o Serna com 13 minutos de jogo. Com 13 minutos ele tirou o jogador. Se fosse o Zagallo seria superstição, mas como é humano, é erro mesmo. Afinal, errar é humano. Essa substituição não pegou bem, afinal expôs o jogador colombiano. Aliás, não sei quem o Mano expôs mais, se foi o Serna no Fluminense ou o Yuri Alberto no Corinthians. Se tudo der errado na carreira do Mano, ele pode abrir uma conta no X chamada Exposed de Jogador. Fica a dica, mano. O Mano Menezes teria discutido com o Thiago Silva ainda no gramado, depois ainda no intervalo do jogo, e o Thiago Silva é o capitão do time, né? Braçadeira, voz ativa dentro do elenco. Dizem também que a relação do técnico com o elenco não era boa, e quem deve estar rindo agora é o Marcelo. Com certeza ele deve estar falando para todo mundo, eu avisei. E eu acho isso muito interessante, porque uma relação não fica ruim do dia pra noite, certo? Exceto quando eu faço algo que irrita minha namorada, mas aí não vem ao caso. O Fluminense teve 2 semanas entre a final do Campeonato Carioca e o início do Brasileirão para demitir o Mano, contratar outro técnico para começar um novo trabalho, e aí entra a autoestima de alguns dirigentes do futebol brasileiro. Como assim? Calma que eu explico. O Mano Menezes ajudou o Fluminense a sair da zona de rebaixamento no ano passado, ufa, torcida aliviada, chegou na final do Campeonato Carioca e perdeu pro Flamengo. Normal, né? O Flamengo tem mais time, tem mais bola e ganhou. Aí o time começa o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa contra o Fortaleza e perde. E a solução é: vamos demitir o técnico na primeira rodada. Demitir o técnico na primeira rodada, a culpa não é do técnico, certo? Se você já está insatisfeito com o cara antes, demite antes. Sabe o que eu acho que a diretoria do Fluminense pensou? Se ganhar, o ambiente melhora, a gente segue a vida. Isso não tem nada a ver com planejamento, tem a ver com acreditar em milagre. O que a demissão do Mano Menezes mostra é que as desculpas já estão prontas. Bota na conta do técnico, da arbitragem, do VAR, mas nunca dá conta de quem trouxe o técnico, que muitas vezes não tem nada a ver com a filosofia do clube e às vezes tem que manter o técnico mesmo sabendo que o trabalho já acabou. E aí começam as especulações, né? Sempre as velhas novidades. Diniz, Dorival, Renato. E na boa, o torcedor do Fluminense realmente acha que o estilo de jogo do Diniz vai dar certo nesse momento no Fluminense, sem tempo para treinar? Cuca chuta suporte da bola e machuca o tornozelo. Após a derrota do Galo pro Grêmio na primeira rodada do Brasileirão, o treinador do Atlético estava puto e foi chutar uma bola. Ele errou o chute e acertou o suporte da bola, aquele suporte que fica na lateral do campo, que parece mais um porta-ração, não sei o nome daquilo, aqueles pratinhos altos para comida de cachorro, sabe? O quê? Recebi aqui no ponto que o pessoal da CBF chama aquilo de marmita. Faz sentido, né? Com tanto patrocinador estampado, certeza que alguém tá comendo por fora. Mas então, se te perguntarem se o Cuca era bom de bola, faça o favor de mandar esse vídeo. Uma vez um vídeo que viralizou, chegou pra mim no Instagram da vida, foi aqueles dos técnicos, a bola chegando em direção aos técnicos na beira do gramado e o Seedorf de terno, dominando com elegância, o Ancelotti fazendo embaixadinha, outro matando no peito, e aí no fim de semana me aparece o Cuca com a bola parada e dá uma dessa. Falando em falta de carinho com a bola, temos Caleri batendo pênalti contra o Sport. Bom, batendo pênalti foi carinhoso da minha parte, né? O Caleri deve ter pensado que era kicker de futebol americano e chutou a bola no shopping Butantã. Não, tô falando sério, quem viu jurou que era um tiro de meta. Eu vi e pra mim ele tirou da meta. Eu pesquisei o sobrenome do Caleri, eu achava que era uma coisa italiana, sabe? E não tava errado, sabe?
é um sobrenome siciliano e calabresa. É a italianização do sobrenome grego Caleres, com K. Mas a versão do sobrenome do jogador do São Paulo é com C, por isso que é italiana. E qual jogador italiano chutou um pênalti do mesmo jeito que o Caleri bateu? Roberto Baggio, ou seja, aquilo era uma homenagem. Zoeira à parte, é impressionante como algumas fases viram. Até o início do ano passado, o Caleri era ídolo do São Paulo, ainda é, se eu não me engano, né? Jogador raçudo, decisivo, e o Yuri Alberto do Corinthians era um gerador de memes. Aí de repente a coisa virou, o Caleri não fez tantos gols no ano passado, o Yuri foi artilheiro do Brasil na temporada, foi decisivo no título paulista do Corinthians e o jogador do São Paulo não está rendendo o esperado. Louco, né? Toca no Caleri que é... Abel Ferreira reclama da arbitragem com 20 segundos de jogo. O treinador do Palmeiras deu mais um show na beira do gramado, dessa vez na estreia do Verdão no Allianz Parque contra o Botafogo. Ah, que novidade, né, galera? Abel é o português que mais fez show na história, ficando à frente até do Roberto Leal. A diferença dos dois é que nos shows do Roberto Leal sempre tinha o vira. Dessa vez o show começou com 20 segundos de jogo. O Abel é tão competitivo que depois de entrar para a história do Palmeiras, ele quer entrar para a história do Guinness Book. Cá entre nós, como o mais chato ele já entrou. Corta essa parte, editor. Se o Abel faz o que faz aqui no Brasil há quase 5 anos, a culpa não é dele, né? A culpa é da nossa cultura de futebol que há décadas sempre permitiu o treinador ficar resmungando, xingando o juiz, dando chilique na beira do gramado. O Abel é um cara muito inteligente. Quando ele chegou no Brasil e entendeu o que passa aqui e viu todos os técnicos, ou a maioria dos técnicos reclamando, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele entendeu isso. Ou você acha que se o Abel fosse técnico do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, do Manchester United, do Liverpool, ele ia fazer essas coisas? Lógico que não, né? Mas porque aqui não se cumpre regras. E falando nisso, agora tem a nova regra dos goleiros com a bola na mão, que agora não podem ficar mais que 8 segundos segurando a bola. E no jogo entre Palmeiras e Botafogo, o John do Botafogo ficou 20 segundos com a bola. Demorou tanto tempo que demorou para começar o Domingão do Hulk. E o juizão que fez? Nada. O que ele deveria fazer era aplicar a regra. Só isso, né? Que é o trabalho dele. E marcar o escanteio a favor do Palmeiras. Só isso. A regra muda e na primeira rodada o árbitro que só tem que cumprir a regra faz isso. Ainda sobre o Palmeiras, a torcida organizada fez uma carta criticando a Leila e o Abel, né? Tem uma aspas forte falando do Abel que diz o seguinte, abre aspas, nem o maior treinador de nossa história é maior que nossa história. Fecha aspas. Só faltou escrever P 3 pontinhos, né? Até concordo com essa frase, mas tem um ponto que os torcedores aqui no Brasil, quando o time começa a ganhar muitos títulos, os torcedores, eles acham que isso vai ser eterno. Torcedor de todos os times, viu? Mas eu sinto informar, não vai! Não. Uma hora as coisas não funcionam. Você acha que o Alex Ferguson foi campeão todo ano no Manchester United? Claro que não. É preciso começar novos ciclos e não acho que o Abel seja o problema. O Palmeiras está montando um novo elenco e isso não é videogame. Ai, chegou o Vitor Roque, agora já era, entrega as taças. Só que o Vitor Roque ou o Paulinho, que ainda nem estreou, nem jogou, precisam ser ambientados, entender o Palmeiras, os jogadores que já estão lá, se entrosar com o resto do time. Mesmo assim, o Vitor Roque, sem fazer pré-temporada com o Palmeiras, já sofreu 2 pênaltis em 4 jogos. Quer dizer, 1 pênalti e meio, né? O que o torcedor do Palmeiras quer? Que o Abel vá embora? O Abel saindo, os problemas do Palmeiras acabam e vem um novo técnico que vai continuar fazendo o time campeão? Quando o Abel Ferreira foi embora, acho que o Palmeiras vai ter sérias dificuldades para encontrar um técnico que vai conseguir algo tão sólido quanto o português. É claro que o Abel não se ajuda, né? Na coletiva ele elogiou a torcida do Botafogo e criticou a própria torcida. E aí ele vacilou, né? Porque são clubes diferentes. O Botafogo estava numa seca de títulos, sem conquistar nada importante há quase 30 anos. O Palmeiras se acostumou a disputar e a ganhar títulos, todo ano tá ganhando alguma coisa, virou uma rotina. Mas ali ele viajou mais do que a bola do Caleri no pênalti contra o Sport. Acho que o torcedor do Palmeiras precisa acalmar o coraçãozinho. Ah, mas é uma merda perder final de campeonato para o maior rival. Com certeza é. Não pode ser o fim do trabalho do Abel. Ou vocês têm dúvidas de que o Palmeiras com Abel vai competir por Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil?
E competir nem sempre quer dizer que vai ganhar. O Palmeiras tem um baita time e se ainda não encaixou é porque não é videogame, viu? O presidente do Santos detona o próprio time. Abre aspas para o Marcelo Teixeira. O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha em que quer ser protagonista e quer ficar na primeira página do campeonato, vir aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Falou com todo o respeito é porque na sequência vem sem nenhum respeito. Isso é padrão. O Santos jogou fora de casa contra o Vasco e o Marcelo Teixeira continuou falando, hein? O time jogou, fez um primeiro gol, não tivemos tantos problemas defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1 a 1. Um time que quer chegar na decisão do campeonato entre os primeiros colocados não pode tomar os gols que a gente toma. Infantis, são coisas impressionantes para um time que treina e toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. Também ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. Campeonato Brasileiro é isso. É um nível de competitividade muito alto. Nós temos que ter consciência. Praticamente demitiu o Pedro Caixinha, né? Falta só saber em qual rodada que isso vai acontecer oficialmente. Vamos lá. Marcelo Teixeira é um dirigente da velha guarda da Portela. A moda antiga, tanto é que ele cita que o time quer chegar à decisão. Decisão do quê? Essa porra é pontos corridos. Mas tirando o Neymar, que é muito diferente de tudo que temos aqui, ele é fora de série mesmo, o time do Santos é bem comum. Se o Neymar não tiver condições físicas e não renovar o contrato, a briga do Santos é pelo meio da tabela. Vaguinha na Sul-Americana e olhe lá, viu? Com o Neymar é outra história. Briga por Libertadores, mas não é o melhor elenco. Então assim, aí que entra aquela parada que eu falei da autoestima de alguns dirigentes do futebol que não sabem, não têm noção do campeonato que eles estão disputando e querem vender para o torcedor a ideia de que vai brigar pelo título. Nem todos vão e querem vender essa ilusão. Aí eu vou entrar também na fala do Pedrinho, presidente do Vasco, o que ele disse na semana passada, que o elenco do Vasco é um dos 8 melhores do futebol brasileiro. Tenho certeza que o Pedrinho entende muito mais de futebol do que eu, mas não é um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Não é melhor que o Flamengo, que o Botafogo, acho que o Fluminense tem mais opções, não é melhor que o Palmeiras, que o São Paulo, que o Corinthians, que o Internacional, que o Galo, que o Cruzeiro, que o Fortaleza, que o Bahia. Isso aí foram 11, melhor parar, né? Talvez ele quis dizer um dos 8 melhores de resenhas. Nesse caso, eu não tenho conhecimento suficiente para opinar. Talvez seja. Troféu do Campeonato Paraibano quebra. Pô, que vacilo isso aí, mano. Nossa. O capitão e goleiro do Souza da Paraíba tava com a taça na mão, fazendo a festa, erguendo o troféu, mostrando pra torcida. E aí, de repente, do Neida, o troféu se soltou da base e caiu no gramado. Que bom que caiu no gramado e não na cabeça de alguém, senão provavelmente ia fazer um estrago. Ou o troféu era de papel, né? Às vezes fizeram um origami e colaram, sei lá. Nem o troféu imprensa era tão sensível assim. O engraçado da imagem é o capitão erguendo o troféu e quando ele cai, o capitão sente que não tá tão pesado e ele deve ter feito uma cara de eita porra. A última vez que um troféu deu tanta decepção foi no Oscar de 2025. Fernanda merecia ganhar. Tudo que fica é, esse troféu foi feito aonde? Nem em campeonato de bairro isso acontece. Agora é o melhor assunto de todos. Anúncio de Daverson no Fortaleza. Que coisa, cara, tem que dar um prêmio de publicidade pra galera de comunicação do marketing do Fortaleza. Vocês viram isso? Não, foi genial, se liga. Seja muito bem-vinda, Karina, porque a gente sabe que é você que decide onde o artilheiro mais apaixonado do Brasil vai jogar. Deixa eu atender minha esposa aqui rapidinho. Claro. Aliás, ela que é Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor, você tá onde? Tô aqui dando entrevista. Falando de você. Ah, entendi, amor. É porque eu tô aqui te esperando. Tá bom? Vem logo. Mas você já tá onde? Eu tô no PC, com seu contrato pra assinar. Tá bom então, amor. Tô saindo já, tá bom? Tô falando de você, eu tô meio banjado, tô aqui dando entrevista. Tô saindo já, tá bom? Pois vem logo que a gente tá esperando só por você. Tá bom, tô saindo já, amor. Te amo, deixa eu acabar aqui. Tudo bem, cara? Nada, tá me esperando, como eu falei, né? Primeiramente Deus, claro, e depois minha mulher. Se o telefone tocou, ela ligou, tem que atender na hora, senão... Come on.
E eu não tenho nenhum comentário para fazer sobre esse vídeo de anúncio do Daverson no Fortaleza. E é com esse vídeo que eu encerro o nosso bizarro futebol clube aqui no 0 a 0. Gostou do vídeo? Dá uma moral pra gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilhe com seus amigos o que de melhor ou pior aconteceu na rodada. Até mais!